Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Com ar diminuído é melhor, né, Neide? Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no Salmo de número 20. Antes de lermos a palavra de hoje, antes de irmos à Bíblia, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guie, né, através dessa palavra, que nos proteja, em nome de Jesus. Querido, bendito e maravilhoso Deus, ao Senhor seja toda a glória, ao Senhor seja todo louvor, ao Senhor seja toda adoração, Senhor amado, nesse lugar. A Ti, Senhor amado, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos guie, Senhor amado, pelo Teu Espírito a toda a verdade. Te agradecemos, Senhor amado, por esse privilégio, pelo privilégio de agora podermos, Senhor amado, compartilhar a Tua palavra, pelo privilégio de podermos aprender de Ti, ó Deus, em nome de Jesus, e de, através da Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e Te conhecermos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o façamos, Senhor amado, pelo Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, conduzidos, Senhor amado, por Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus e segundo a Tua vontade. Porque não queremos, Senhor amado, ideias, opiniões que sejam, Senhor amado, humanas, Senhor, e que, Senhor, nos desviem, Senhor amado, dos Teus caminhos e da Tua vontade. Muito pelo contrário, queremos ser conduzidos por Ti nessa estrada, Senhor amado, da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para que andemos na verdade, ouçamos a verdade, andemos na verdade, por ela vivamos, para a glória, Senhor amado, do Teu nome. Que a recebamos, Senhor, com um coração bom e honesto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para que em nós a Tua palavra produza bons frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 20, vamos ler o seguinte: que o Senhor lhe responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Do santuário lhe envie auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembre-se ele de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e acharemos bandeira em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, dos seus santos céus lhe responderá, com o poder salvador de sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Ó Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Li o salmo inteiro para contextualizar o que a gente vai conversar nessa manhã, mas vamos meditar especificamente sobre os versículos 7 e 8, que dizem: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Amém? Vocês me dão licença, por favor, só para tomar um golinho d'água. Desculpem a indelicadeza da garrafa.
Essa mensagem de hoje ela é fruto de algumas conversas e orações aí ao longo dessa semana e que eu queria compartilhar com toda a igreja. Esse é o último culto desse ano, né? Semana que vem já é o outro ano. Em termos práticos não muda nada, essa que é a verdade, a não ser a passagem de um dia para o outro e uma virada aí no calendário, mas a gente, quando chega nessas épocas, né, nesses momentos do ano, né, sobretudo o final do ano, muitas pessoas gostam de olhar para trás, né, e de fazer um balanço daquilo que viveram e de pensar sobre as experiências que tiveram, né, e muitas pessoas gostam de, juntamente com isso, gostam de fazer planos e estabelecer metas, né, para um novo ano que virá. Isso não é necessariamente ruim. A gente sabe que quando a gente tem a possibilidade de se examinar os nossos caminhos, né? E quando a gente tem uma visão a respeito do futuro, de quais são os nossos objetivos, de onde a gente quer chegar, do que a gente gostaria de realizar, a gente tem maiores chances de se organizar e de ter sucesso, de ter sucesso nessa caminhada e alcançar aquilo que a gente está pretendendo. Então, não há necessariamente nada de errado com essas coisas, muito pelo contrário. É saudável que a gente se examine, é saudável que a gente seja organizado, desde que isso, obviamente, não se torne uma obsessão na vida de ninguém. É saudável que a gente tenha objetivos claros na vida, e a gente vai falar um pouco sobre isso mais para o final dessa mensagem. Mas o Davi, nessa oração que ele faz, ou que ele escreve aqui nesse Salmo de número 20, ele nos ensina algumas coisas, ou deixa para nós implícita aqui algumas lições importantes para a gente, e que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse último culto, e aí tendo diante dos nossos olhos já um novo ano que se aproxima, né? Uma nova etapa, uma nova fase da vida da gente que se aproxima, né? Uma coisa para a gente entender a respeito desse contexto é que ao longo da história, né, da história bíblica, ao longo da história da humanidade, muitos reinos se levantaram, muitas nações se ergueram acima das outras. Quem está lendo aí a Bíblia 365 tenho compartilhado com vocês algumas aulas, alguns vídeos sobre Apocalipse. E, se não me engano, os capítulos desses últimos dias fala sobre a queda da grande Babilônia, né, que é uma referência ali no Apocalipse, no 17, 18 e 19, sobre Roma, sobre o reinado, sobre o governo, né, daquela época. E quando a gente olha para o que foi o Império Romano, não sou a melhor pessoa de história do mundo, mas todo mundo sabe que o Império Romano foi notório, gigantesco, poderoso, e que dominou o mundo, né, durante muitos anos, e que prosperou, e que aos olhos humanos, né, quem poderia derrubá-lo, quem poderia imaginar, né, que o que resta daquele império ali são algumas ruínas de algumas coisas que a gente paga passagem e paga para ir ver lá em Roma hoje, que contam aí essa história, né? A Itália nem é o país mais rico e poderoso do continente onde está, enfim. E eu falo isso sem o menor problema, porque sou descendente de italiano, e para mim
a melhor culinária do mundo, então tem um apego à Itália, assim, não estou falando com desdém nem com nada, mas apenas é um fato, né? É apenas um fato. Então, nações vão e vêm, as coisas que hoje nós vemos, hoje estarão aqui, amanhã não estarão mais aqui. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós temos hoje vai literalmente perecer. Perecer. Porque esse é o destino, esse é o ciclo, né, das coisas. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, reconhecido aí por muitos médicos como uma máquina perfeita, claro que se a gente cuida bem aí da nossa máquina, vai funcionar tudo perfeitamente como deve. Nós somos finitos, nós temos o dia em que nós nascemos, e a partir do momento em que nós nascemos, a única certeza que nós temos, e todos nós esperamos que esse caminho seja o mais longo possível, mas a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? Essa é a única certeza que nós temos. O que nós vamos viver nesse intervalo, quanto tempo esse intervalo vai durar e aquilo que vai acontecer na nossa vida, nós não temos a menor ideia. Ainda hoje, estando eu, por exemplo, na metade da vida, aí, no alto dos meus 50 anos, como algumas pessoas dizem, eu já tenho mais passado do que futuro, né? Mas, enfim, espero que o futuro ainda seja bem longo, né, Neidinha? Ainda tenha muito futuro pela frente, mas a gente vai chegando no ponto em que, de fato, a gente vai tendo mais passado do que futuro. Eu não tenho a menor ideia, assim como vocês não têm, do que a gente vai viver daqui a 2 horas, do que a gente vai viver o ano que vem, do que a gente vai viver ao longo da vida. Mas uma certeza nós temos é que cada dia que passa, por mais clichê que isso seja, nós estamos vivendo num cronômetro regressivo estabelecido por Deus, que fez com que os nossos dias fossem finitos, que fez com que os nossos dias tivessem limites e, ou por velhice ou por alguma questão, os nossos dias acabarão nessa terra. Tudo que nós vemos acabará, tudo terá um fim, tudo se deteriorará. E o Davi está chamando a atenção da gente quando ele faz essa oração e quando ele afirma o que ele afirmou aqui no versículo 7 e 8, que confiar nessas coisas não é sábio, muito pelo contrário, que confiar nessas coisas é uma tolice. Porque você está colocando a sua confiança, ou eu e você estamos colocando a nossa confiança naquilo que certamente falhará. Não é que poderá falhar, certamente falhará. A gente não sabe quanto tempo. Ele fala aqui sobre carros de guerra, ele fala aqui sobre cavalos, né? Claro que a gente está falando de uma realidade onde as situações e as coisas tinham um nível de tecnologia, um nível de desenvolvimento muito, muito precários, né? Muito diferente do que existe hoje em termos de material, de durabilidade, de poder, de alcance em si, de poder bélico em si. Lembrando que Davi foi rei sobre Israel, mas ele foi um general que lutou muitas guerras e que foi vitorioso em todas as guerras que lutou, né? A gente lembra, quando a gente lembra da história de Salomão, por exemplo, uma das coisas que a palavra de Deus diz sobre a história de Salomão é que enquanto Salomão reinou, houve paz ali naquela terra. Muita dessa paz entre o reino ali de Israel e as outras nações ali ao seu lado, enfim, naquele momento ali, muito dessa paz foi, claro, bênção de Deus sobre a vida daquelas pessoas, cuidado de Deus sobre aquela nação, mas paz conquistada por Davi, que venceu inúmeras guerras e que derrotou seus inimigos e que mostrou para aquelas pessoas o Deus a quem ele servia e o que significava caminhar e andar ao lado do Deus a quem ele servia.
Então, ele sabia o que ele estava falando. Quando ele fala dos cavalos, quando ele fala dos carros de guerra, ele não está falando isso como alguém que simplesmente ouviu falar e que tinha uma noção de que as coisas falhavam. Ele era alguém que estava ali no campo de batalha e que provavelmente, quase com certeza, viu muitas vezes cavalos falharem, cavalos tropeçarem, cavalos caírem, cavalos morrerem, carros de guerra quebrarem e não cumprirem o seu propósito naquela batalha em que estavam inseridos. Muito provavelmente ele viu carros sendo destruídos pelo inimigo e não servindo para mais nada. Como você pega qualquer guerra hoje, que infelizmente ainda há no mundo, né? As armas de guerra vão sendo atacadas pelos seus inimigos, e elas vão sendo destruídas e vão sendo derrotadas. Tudo perece. E o Davi está deixando isso bem claro, que as nações, de uma forma geral, confiam no seu poder, as nações, de uma forma geral, confiam nas suas capacidades, confiam naquilo que têm. E isso é uma tolice, porque, como ele diz no versículo 8, eles vacilam e caem. No fim do dia, quando todas essas coisas falharem, quando todas essas coisas perecerem, quando todas essas coisas deixarem de funcionar, ou como fruto da nossa conversa aí nessa semana, quando você chega no aeroporto e está no painel do aeroporto, todos os voos cancelados, não tem teto para levantar, ou quando você está diante de uma situação que você precisa resolver e, por acaso, cai o sistema todo e você não consegue resolver resolver nada. Outro dia eu estava numa coisa idiota que todo mundo faz aqui, tive que pagar uma conta que era por Pix. E eu fui, crente que estava abafando, pegar ali o celular e tal, veio o Pix e tal, pagar não sei o quê, blá, blá, blá. Ocorreu um erro, não pode ser pago esse negócio. Falei, deve ser algum problema do meu aplicativo, algum negócio, pedi para o Rafinha escanear o negócio e fazer... Blá, 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 blá. Não funcionou. Simplesmente não funcionou. O aplicativo do banco estava funcionando? Aparentemente, sim. O outro banco, que era o recebedor da conta, estava funcionando? Talvez. Por que não funcionou? Eu não sei. Graças a Deus não era uma situação, né, que resultasse ali num problema ou em alguma questão mais grave. Era só no dia seguinte, liguei para o contador, ele me emitiu de novo e está pago, está tudo certo. Mas, se eu tivesse ali diante de uma situação em que aquilo precisasse ser feito naquela hora e que precisasse ser resolvido naquele momento, tinha falhado. Tinha falhado. Assim como falham inúmeras outras vezes, né? E quando essas coisas acontecem, claro que um Pix não necessariamente significa um problema para a maioria de nós, nada que a gente não possa resolver de outra maneira, mas quando coisas mais sérias, por exemplo, falham, quando você perde um voo porque você tem que estar no outro lugar e você precisa estar lá, quando você chega numa repartição qualquer e aquilo não está funcionando ou por alguma razão aquilo não pode resolver o teu problema, não pode te atender, o que a gente faz diante disso? O que a gente faz diante disso? O cenário que o Davi está pintando para a gente aqui a respeito daqueles que confiam nas coisas, daqueles que confiam nas suas ferramentas, naqueles que confiam nessas coisas que perecem, é que literalmente essas pessoas ficam sem chão, ficam sem ter para onde correr, ficam que nem barata tonta, perdidas de um lado para o outro, sem saber o que fazer e sem saber o que buscar. E ele vai dizer, nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. Então, a gente pode concluir algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é que é claro que todas as ferramentas que nós temos à disposição da gente são úteis,
né? Assim como são úteis as nossas habilidades, os nossos talentos, o nosso conhecimento e a nossa inteligência. Deus, ou a palavra de Deus, ou o próprio Davi, ou eu, ninguém está falando que a gente deve jogar isso tudo fora e desprezar todas essas coisas. Deus usa o que nós temos, Deus usa o que nós somos, Deus usa as coisas que estão ao alcance das nossas mãos para nos ajudar, para nos socorrer, para satisfazer as nossas necessidades, para nos ajudar naquilo que nós precisamos todos os dias. Então, Davi não está dizendo, olha, não vá para a guerra com cavalos ou não vá para a guerra com carros, né? Dobre o seu joelho e fique apenas esperando que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os carros são importantes, os cavalos são importantes, mas que é inútil e tolo depositar todas as suas fichas e colocar toda a sua esperança, nessas coisas. E aí eu queria pensar com vocês agora, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, em algumas questões, algumas situações, algumas coisas em quem muitas vezes nós intencionalmente ou não intencionalmente, mas por conta da nossa, enfim, daquela coisa de que a gente simplesmente muitas vezes vai só vivendo e a gente vai dizendo e que a nossa confiança está ali, que é aquilo que a gente confia, é nisso que a gente coloca ali as nossas esperanças, é ali que nós apostamos, colocamos as nossas fichas. E o que a palavra de Deus vai dizer sobre essas coisas? Porque o que eu digo importa muito pouco ou nada. O que importa é o que a Bíblia diz e como a gente deve se colocar diante dessas coisas. E a primeira situação que eu queria pensar com a gente aqui é aquilo que a Bíblia vai dizer, enfim, aquilo que a gente chama de dinheiro, de riqueza, enfim, seja a sua capacidade financeira, sejam os seus bens, seja como você quiser chamar. Jesus diz para a gente que quando nós confiamos nessas coisas, nós, na verdade, estamos sendo adoradores ou estamos ali servindo a Mamon. Né? Ele deixa isso bem claro, nós lemos isso lá no Sermão do Monte, que ele diz para nós, ou nós bem servimos a Deus e nele confiamos, ou nós servimos às riquezas, ou nós servimos a Mamon. Não há dúvida nenhuma de que no mundo em que nós vivemos e que no sistema em que nós vivemos estabelecido nesse mundo, o dinheiro, as riquezas têm um papel muito maior do que deveria ter nas relações humanas, nas questões que regem a nossa sociedade, nos governos, enfim, em tudo que acontece ao nosso redor. E muitas pessoas acham que a sua conta bancária, os seus bens, aquilo que possuem financeira, economicamente, em termos de bens materiais, é a garantia de que tudo vai permanecer bem na sua vida e de que você vai conseguir resolver por aquilo todos os seus problemas. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, em primeiro lugar, que quem confia no dinheiro, isso está escrito lá em Provérbios 11, 28, está descrito assim, quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Então, o autor de Provérbios 11, versículo 28, ele está dizendo que quem confia no dinheiro cairá. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo para que aconselhe as pessoas ricas da sua época, um conselho que vale para todos nós ainda nos dias de hoje, a respeito de como eles devem lidar
com aquilo que têm, como eles devem lidar com as suas riquezas. E ele vai dizer o seguinte: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro. Por quê? E o Paulo vai dizer: porque é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa confiança. Tanto o autor de Provérbios quanto Paulo estão dizendo a mesma coisa. Dinheiro, riquezas, por mais que sejam atraentes, por mais que no mundo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive, ninguém consiga viver sem dinheiro, né? A gente não consegue comprar um grão de arroz se a gente não tiver dinheiro. Então eu não estou aqui dizendo que não é necessário, e nem tampouco estou dizendo aqui que a gente não deve desfrutar daquilo que a gente tem e que a gente não e que é pecado ter dinheiro. O pecado está, e o erro está em confiar nisso, em fazer disso a sua segurança, em colocar nisso a sua esperança, em fazer disso literalmente o seu Deus, em ser alguém, em fazer disso aquilo em que literalmente você estabelece sobre o que estabelece toda a sua vida. Provérbios está dizendo que cairá, e o Paulo está dizendo que tudo isso é incerto. E eu não preciso dizer para vocês, todo mundo aqui já é grandinho o suficiente, já leu o jornal o suficiente para constatar o quão verdadeiro é isso que a palavra de Deus está dizendo a respeito do dinheiro, a respeito dos bens materiais. São incontáveis o número de pessoas ou de situações que dormiram milionárias e que acordaram sem nada no dia seguinte, que numa geração tiveram tudo e que em outra geração perderam tudo aquilo que tinham. Né? Nós podemos estabelecer diversas razões, mas enfim, a verdade verdadeira do que a Bíblia está nos dizendo aqui é que, por mais que se tenha, aquilo pode acabar e aquilo pode ruir e aquilo pode literalmente se deteriorar e chegar ao fim. É uma incerteza, é a palavra que o Paulo está usando para a gente aqui. Outro ponto em que muitas pessoas acabam se apoiando, e quando eu digo se apoiando ou confiando, né, o raciocínio que a gente está estabelecendo aqui é fazer isso em detrimento de Deus. Ou seja, em vez de confiar em Deus, em vez de me apoiar em Deus, em vez de estabelecer a minha vida em Deus de fato, de verdade, eu troco Deus por essas coisas. Né? Eu digo para Deus: olha, desculpa Deus, mas eu tenho isso aqui, eu não preciso de você. Embora poucas pessoas tenham coragem de verbalizar isso dessa maneira, muitas vezes as atitudes das pessoas deixam bem claro que é isso que elas pensam, que é isso que elas estão dizendo. Deus, fica aí no seu cantinho, quem sabe um dia eu posso precisar de você, mas hoje aqui eu estou garantido, porque eu tenho muito dinheiro, eu estou tranquilo, está tudo certo, e o meu dinheiro vai resolver tudo. Ou outras pessoas vão dizer: Deus, fica aí no seu cantinho, porque eu sou muito inteligente, que é o nosso próximo ponto aqui. Então, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, eu posso conseguir resolver todos os meus problemas. Então, Deus, eu sei que você é todo-poderoso, eu sei que você é Deus, mas eu sou inteligente. Então, não tem nada que eu não resolva, não tem nada que eu não possa encontrar uma saída. E o que o Provérbios, por exemplo, capítulo 3, versículo 5, vai dizer é: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus de todo o seu coração e não se apoie naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, naquilo que você tem na sua capacidade intelectual, na sua capacidade cognitiva, naquilo que você, na sua própria mente ou na sua própria sabedoria. Mas confie de fato em Deus e não no seu próprio entendimento. Eu não preciso dizer que nós falhamos também, e que a nossa inteligência falha, e que não só a nossa inteligência falha, como a nossa inteligência ela é limitada.
Por mais inteligentes que nós sejamos, nós não sabemos tudo. Por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais que nós já tenhamos estudado na vida, e aqui eu estou diante de pessoas que eu tenho certeza que estudaram muito e que têm muito conhecimento, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. E os sábios costumam dizer que quanto mais eu conheço, mais eu sei que eu não sei nada. Mas eu chego à conclusão de que eu não sei absolutamente nada. Além do fato, óbvio, repetindo mais uma vez o que eu já disse, nós podemos falhar. Até as pessoas mais inteligentes cometem erros, até as pessoas mais inteligentes falham, até as pessoas mais inteligentes faltam no momento de necessidade. Terceiro ponto, que a palavra de Deus diz para nós, e agora nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, um texto que é muito conhecido de todos nós, onde Jeremias vai dizer que nós não devemos confiar em nós mesmos, que nós não devemos confiar na nossa própria força, que nós não devemos fazer do nosso braço forte, da nossa força humana, o nosso braço forte, ou de outro ser humano braço forte, porque verdadeiramente as chances disso dar errado são reais. Então a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 17, versículo 5, o seguinte: mensagem do Eterno, maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço, e põe o Eterno de lado com desprezo. Então, o homem forte que depende de seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e que põe o Eterno com desprezo de lado. Ele é como um arbusto no deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz, sem propósito, numa terra em que nada cresce. Isso é Deus falando através de Jeremias, a palavra de Deus através de Jeremias. Está caindo a internet aí? Deixa rolar, está gravando? Então depois a gente põe, quem estiver em casa vê depois aí. Isso aí é enfim, desde ontem está assim. Ele vive sem raiz, sem propósito, numa terra em que nada cresce. E aí ele continua: mas feliz é o homem que confia em mim. É Deus falando, o homem que confia em mim, o Eterno. E a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Então o próprio Deus está estabelecendo aqui através de Jeremias, uma mensagem ao seu povo, essa diferenciação entre aqueles que confiam em si mesmo e aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam em si mesmo são aqueles que não têm raízes e que vão perecer. Ou, como ele diz aqui, como um arbusto no deserto. A gente já viu em filme, eu não sei se alguém aqui já foi no deserto, mas a gente com certeza já viu em filme, Aquela coisa que fica rodando de um lado para o outro e que uma hora simplesmente desaparece, Enfim, parecem uns galhos que fazem uma bola e que ficam sendo levados de um vento para o outro, sem destino, sem propósito, sem razão de ser. É aquilo. Em contraste, aquele que confia em Deus é feliz. E também feliz a mulher que se apega a ele. Por quê? São como as árvores plantadas no Éden, com as suas raízes perto do rio. A gente não precisa ser nenhum amante ou nenhum especialista em flores, em árvores, em vegetação, para saber que é só a gente olhar para o nosso país, enfim, para as coisas que acontecem no nosso
no nosso país, com toda a hidrografia, né, com toda a vegetação, que as árvores mais saudáveis, as árvores mais fortes, são aquelas que estão perto de uma fonte de água, de onde elas podem se alimentar, de onde elas podem ali tirar o seu sustento e os seus nutrientes. É o que Deus está dizendo aqui, que mesmo nos dias mais quentes, que mesmo nos momentos mais severos, que mesmo no calor, diante do calor mais intenso, ela não perde as suas características naturais, ela não perde a sua beleza, ela não perde a sua força, ela não perde a sua formosura, porque ela está ligada diretamente na fonte, ela está se alimentando diretamente da fonte, ela está dependendo diretamente daquela fonte. Então elas passam pela seca, passam pelas intempéries, passam pelas situações com tranquilidade e permanecem dando frutos frescos em todas as estações, em todas as estações, né? Então o que confia em si mesmo perece, o que confia em Deus, segundo as palavras do próprio Deus, através do profeta Jeremias, os que confiam em Deus são aqueles que permanecem e que permanecem de pé e que permanecem firmes e que permanecem vigorosos, mesmo atravessando as estações mais severas, mesmo atravessando os tempos mais severos. E aí a gente poderia falar sobre as coisas, depois a gente poderia falar sobre as circunstâncias que nos cercam, que é isso que o Davi está abordando aqui, como outras situações em que muitas vezes as pessoas colocam a sua confiança e que certamente, por confiarem nessas coisas, nessas circunstâncias, vão acabar em algum momento sem chão. Eu quero deixar bem claro que eu não estou agorando ninguém, nem estou desejando mal. A gente só precisa estabelecer a realidade dos fatos. A realidade dos fatos que todos nós vemos, a gente não precisa fazer muito esforço para ver, e a realidade dos fatos que a Bíblia expõe diante de nós, né? Seria muito mais fácil a gente chegar e dizer, olha, não se preocupem não, porque tudo vai dar certo. Primeiro a gente tinha que definir o que é dar certo, né? E aí a gente precisaria passar uma semana aqui discutindo sobre o que é de fato dar certo à luz da palavra de Deus. Mas a gente não pode fechar os olhos para as situações que a Bíblia nos diz e que nos chama a atenção, e que são literalmente ciladas em que nós caímos, e que às vezes caímos porque a gente quer, porque nós já estamos avisados. Nós já estamos avisados, já está aqui, já está diante de nós, a palavra de Deus já está declarando para a gente. Então, já para a gente concluir, o meu objetivo aqui hoje, diante dessa palavra, diante dessas reflexões a respeito do Salmo 20, é lembrar a todos nós que um novo ano está chegando e que a melhor coisa que a gente pode fazer ao longo desse novo ano é confiar em Deus. É confiar em Deus. Porque, como eu disse no começo, e, enfim, eventualmente a gente diz aqui, a gente não tem a menor ideia do que nos espera para o nosso próximo ano. Nós podemos ter grandes expectativas, nós podemos ter planos que são muito legais, e não há problema em a gente ter planos que são muito legais, né? A gente pode até basear as nossas expectativas em dados concretos, nessas coisas todas, né? Para esperar que tudo vá muito bem, para esperar que as coisas possam dar muito certo. Mas a verdade verdadeira da verdade é que nenhum de nós, se eu desse um papel aqui para você assinar e dissesse, escrevesse nesse papel aqui, e o Zé pegaria o Zé aqui de advogado para validar esse contrato, se eu escrevesse nesse papel aqui, eu garanto que tudo vai acontecer como eu espero em 2025,
Caso contrário, eu transfiro todos os meus bens, todo o meu saldo bancário para o Rafael e assine embaixo. Eu duvido que alguém venha aqui assinar. Talvez quem não tenha nada para transferir, não tenha dinheiro nenhum, se sinta mais corajoso porque não tem nada a perder, né? E eu também não quero dívida, não. Mas a verdade é que nenhum de nós seria irresponsável o suficiente para colocar a nós mesmos e as nossas coisas diante de uma coisa, diante de uma realidade que nós sabemos que ela é muito, assim, muito pouco palpável, né? Ela pode simplesmente desaparecer diante dos nossos olhos. E a grande questão é que quando essa realidade que nós imaginamos desaparecer diante dos nossos olhos, o que vai estar debaixo dos nossos pés para que nós nos mantenhamos firmes e de pé? Essa é a mensagem de Davi aqui, porque o que Davi está dizendo no versículo 8, em resposta ao que ele diz no versículo 7, é que aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, que perecem, que estragam, que enferrujam, que se machucam, eles vacilam e caem. E permanecem prostrados, e permanecem sem ter o que fazer, e permanecem sem ter para onde ir. Mas nós que confiamos no nome do Senhor, diante do desaparecimento das nossas expectativas, diante dos planos frustrados, nós nos ergueremos e nos manteremos firmes. Essa é a mensagem de Davi nesse salmo. Ele não está dizendo aqui, olha, a partir do momento em que você confia em Deus, saiba que tudo vai dar certo. De novo, a gente tem que se perguntar o que é dar certo. Porque às vezes o que a gente acha dar certo não é de fato dar certo. Tudo vai dar certo. É claro que todos nós, quando entramos em alguma coisa, todos nós quando começamos alguma coisa, todos nós quando estamos fazendo alguma coisa, né, ou estamos, enfim, empreendendo em alguma coisa, estamos trabalhando em alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, todos nós esperamos que aquilo prospere, não há nada de errado nisso. E a gente tem e deve orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ajude a alcançar os nossos objetivos, para que Deus nos guie por esse caminho. Mas a gente precisa entender que nem sempre as coisas fluem, acontecem ou seguem aquilo que a gente imagina. Então, confie em Deus, confie a Deus, coloque nas mãos de Deus, entregue a Ele e confie a Ele as suas habilidades, as suas ferramentas de trabalho, os seus recursos, o que você é, o que você tem para enfrentar no dia a dia. Confie a Deus também os seus planos, os seus objetivos, os seus caminhos. Torne-se dependente de Deus exclusivamente, exclusivamente de Deus. Não dependa daquilo que vai falhar, não dependa daquilo que vai te deixar na mão, mas dependa daquele que pode fazer com que você permaneça de pé, mesmo quando tudo falha, mesmo quando tudo some diante de nós. O Tiago fala isso no capítulo 4, lá da sua carta, onde ele diz, tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá ficaremos um ano, vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Faremos isso ou aquilo, se Deus quiser, se Deus nos permitir, se essa for a vontade de Deus, se esses forem os planos de Deus para a vida da gente. Confiar em Deus significa também, em outras palavras, à luz do que o Tiago está dizendo aqui, significa dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz o que é melhor para a minha vida.
Eis aqui os meus planos, eis aqui os meus desejos, eis aqui os meus sonhos, eis aqui os caminhos por onde eu quero percorrer. Mas será que isso é bom para mim? Será que isso concorda com os teus planos, com os teus propósitos para a minha vida? Guia os meus passos, me ensina, me instrui, que a tua voz esteja atrás de mim dizendo: esse é o caminho, ande por ele, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente, volte 2 passos. Confie a Deus tudo que você é e tudo que você pretende, todos os seus planos. O Tiago não está condenando essas pessoas porque elas fizeram planos. O Tiago não está repreendendo essas pessoas porque elas têm objetivos. O Tiago está repreendendo essas pessoas e está condenando-as porque elas estão simplesmente dizendo: olha, eu planejei, eu vou fazer. Tem uma frase que hoje dizem em cima, de vez em quando meus filhos brincam comigo nesse sentido, porque as pessoas ficam repetindo aí à torta e à direita. Outro dia eu ouvi alguém falando isso na televisão, que as pessoas dizem assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Tem mais alguma palavra? Não, né? Acho que é só isso mesmo, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, para quem gosta de dizer eu quero, eu posso, eu consigo, está aqui a palavra do Tiago dizendo: quem é você? Você é como uma neblina que se desfaz no momento em que a luz, em que o sol aparece. Você não sabe se você vai estar aqui hoje, se você vai estar aqui amanhã, se você vai estar aqui daqui a 5 dias. Quem é você para dizer que você pode, que você quer, que você faz, acontece, que eu quero, eu consigo? Quando, na verdade, o que todos nós deveríamos fazer, confiando em Deus e nos submetendo a Ele, é dizer: Deus, se Tu quiseres, Deus, seja feita como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser assim, então que esses planos possam ir a bom termo e possam se concluir. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Na certeza de que mesmo que tudo falhe, mesmo que tudo mude, mesmo que tudo desapareça diante de nós, se nós confiarmos em Deus, nós nos ergueremos e nos manteremos firmes. Ou, como diz outra tradução, nós nos ergueremos e nos manteremos de pé. Apesar das circunstâncias, apesar das situações, apesar do que possa acontecer. Amém? Senhor Deus maravilhoso e bendito, nós te adoramos, Senhor, glorificamos a Ti e te agradecemos, Senhor amado, por Tua palavra. Senhor Deus, eu oro e peço ao Senhor que, Senhor, nos ajude, Senhor amado, a confiar em Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, ore e peço ao Senhor que nos ajude a dependermos, Senhor amado, que nos ensine a dependermos exclusivamente de Ti, Senhor. Obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor amado, por Teus ensinamentos, obrigado, Senhor amado, por deixar, através, Senhor amado, de homens santos e dedicados a Ti, Senhor amado, obrigado por deixar escrito, Senhor amado, todas essas coisas com as quais nós podemos, escritas todas essas coisas com as quais nós podemos aprender, Senhor. Obrigado. A Tua palavra, Senhor amado, o registro da Tua vontade, de quem Tu és, o registro dos Teus ensinamentos, é uma grande demonstração, Senhor amado, do Teu amor por nós, Senhor. Mostra que o Senhor se importa, mostra que o Senhor quer nos mostrar o caminho, mostra que o Senhor quer nos instruir, Pai amado, para que nós possamos verdadeiramente viver a vida plena, Senhor amado, de acordo com a Tua vontade, Senhor amado, conforme os Teus propósitos. Nós te agradecemos, Senhor amado, por isso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E a Ti bendizemos, Senhor amado, e a Ti glorificamos, em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, Senhor amado, agora, em nome de Jesus Cristo, por esse novo ano, Senhor amado, que está chegando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, ele entregar aí o seu 2025 a Deus e confiar a Ele todos os seus planos, confiar a Ele todas as suas ideias, confiar a Ele os seus caminhos. Eu convido você a levantar, a se colocar de pé e a verdadeiramente
entregar a Deus aí esse novo ano em nome de Jesus Cristo. Através desse gesto, Senhor amado, nós não nos levantamos diante do homem, não nos levantamos diante do pastor. Senhor amado, nós nos levantamos e nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o fazemos, Senhor amado, como um ato, como um gesto, Senhor amado, de confiança, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, declarando a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que nós, Senhor amado, confiamos em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, e entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, tudo que nós vamos viver, Senhor amado, ao longo desse novo ano. Senhor, nós definitivamente não sabemos o que nos espera, mas nós podemos ter a certeza, Senhor amado, nós podemos ter a certeza de que lá estará o Senhor, de que no momento em que nós precisarmos, de que no momento, Senhor amado, em que vivermos as situações, lá estará o Senhor. E nós também temos a certeza, Senhor amado, de que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Pai amado. Todos os dias das nossas vidas, independentemente do que acontecer, apesar do que acontecer, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Confiamos a Ti esse novo ano, as nossas vidas, os nossos planos, Senhor amado, a nossa vontade, e oramos ao Senhor e pedimos que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que não nos falte o pão de cada dia, Senhor amado, mas que a nós, que em nossa mesa, Senhor amado, que em nossas vidas tenhamos, Senhor amado, tudo aquilo de que nós precisamos, Senhor amado, para a glória do Teu nome. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, para a gente terminar, vamos orar aí pelos aniversariantes dessa semana, rapidinho. Fazem aniversário no dia 2 a Luciana Manzoni, e no dia 5 o Gustavo Matos faz aniversário também. Então Deus abençoe aí a Luciana, Deus abençoe o Gustavo, em nome de Jesus. Vamos orar por ele e encerrar aí orando pelas pessoas na nossa lista de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor amado, pela vida da Luciana, te agradecemos, Senhor amado, pela vida do Gustavo, e pedimos a Tua bênção, Senhor amado, sobre eles, sobre suas famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que os guie, que os livre, Senhor amado, do mal, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que os abençoe a cada dia, Senhor amado, desse novo ciclo, desse novo ano das suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor amado, colocamos diante de Ti a nossa lista de oração, as pessoas que estão em nossa lista de oração. Clamamos a Ti, Senhor amado, pela cura dos enfermos. Clamamos a Ti, Senhor amado, por Tua bênção, pelo Teu cuidado sobre a vida daqueles que estão desempregados. Clamamos a Ti, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão aflitos, angustiados. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, deprimidos. Senhor amado, clamamos a Ti por cada uma dessas vidas, por essas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que os socorra. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, e que os livre do mal. Oramos, Senhor amado, e pedimos ao Senhor que os salve, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Assim bendizemos a Ti, oramos a Ti e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito estejam sobre cada um de nós. Estejam, Senhor amado, sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa igreja. Estejam também sobre as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo domingo, feliz ano novo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.